Responsabilidade, gerar energia. Isso, gerar cultura. CPFL Cultura. Refletir sobre os grandes desafios e aspirações do nosso tempo. Diferentes pontos de vista em diferentes pontos de encontro. Ampliar as fronteiras do conhecimento. CPFL Cultura, luz do contemporâneo. Boa noite a todos, bem-vindos aos presentes e também aos internautas que estão acompanhando pela internet. É com grande honra que nós estamos apresentando mais uma palestra, nós temos mais uma para completar o módulo, do Projeto Brasil 2014, Campo das Ideias. Estão sendo realizados encontros divididos entre Campinas e São Paulo para refletir sobre a infraestrutura necessária para a realização da Copa do Mundo no Brasil e a influência do acontecimento esportivo no país. O projeto conta com patrocínio da CPFL Energia, realização do Instituto Arte e Cidadania, apoio institucional do Ministério dos Esportes, Governo Federal e também com apoio da ESPN e da CPFL Cultura. Na noite de hoje, damos continuidade ao módulo do Café Filosófico, O Indivíduo e o Esporte, mitos e verdades sobre a atividade física, com curadoria de Osmar de Oliveira. O tema da palestra de hoje será Crescimento e Desenvolvimento, mitos e verdade dos exercícios em crianças e adolescentes, e será abordada pelo Dr. César de Oliveira, com participação do Dr. Osmar de Oliveira. Dr. César de Oliveira trabalha com medicina esportiva, é ex-médico do Corinthians e da Seleção Brasileira de Basquetebol, especialista em crescimento e desenvolvimento. Ele também é professor universitário da FMU, que é Faculdades Metropolitanas Unidas, no curso de Educação Física e também membro do Comitê Médico da FIPA, que seria praticamente a federação, como a FIFA para o futebol, a FIPA é para o basquete. O Dr. Osmar de Oliveira trabalha com ortopedia e medicina esportiva, ex-médico do Corinthians e da Seleção Brasileira de Futebol, ex-presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e jornalista esportivo de TV. Após a exposição, nós teremos um debate, portanto, vão pensando nas suas dúvidas e formular as perguntas que vocês acharem necessárias. Sem mais, nós vamos chamar ao palco, então, os dois convidados da noite, o Dr. César de Oliveira e o Dr. Osmar de Oliveira. Então, vamos recebê-lo com um aplauso de boas-vindas. Boa noite. Estou revendo aqui algumas pessoas, né? Que já estiveram comigo aqui há 2 semanas atrás. Hoje, dentro daquilo que eu programei para esse módulo, eu acho que é um tema extremamente importante, um tema onde mitos e verdades caminham com uma velocidade incrível, de mãos dadas, que é a atividade física na criança, no adolescente principalmente. E é justamente por isso que eu trouxe aqui, essa noite, o Dr. César de Oliveira, que tem um trânsito muito grande dentro da prática de esportes nessa idade. César. Bom, boa noite a todos. É com grande satisfação que nós vamos abordar um assunto que
vai ter repercussão nos próximos 10 anos aí, quando o Brasil vai acabar trazendo um grande legado aí, objetivando a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Antes que a gente aborde isso, é importante que a gente faça algumas considerações do que é uma criança que vai virar um adolescente. Se nós formos considerar desde o momento da fecundação, onde o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e acaba desenvolvendo seus folhetos germinativos. Nós temos 3 folhetos germinativos que vão, cada um deles, originar uma parte do nosso corpo. E isso é feito de forma harmônica, de forma sábia. Então nós temos que respeitar essa sapiência no crescimento e no desenvolvimento da criança e posteriormente no adolescente. Hoje, todos nós sabemos que é importante o pré-natal na mulher, para que nós cuidemos não só da saúde dessa mulher, mas também do produto que ela está gerando. Além disso, hoje nós já temos até algumas intervenções intrauterinas na tentativa de melhorar as condições desse produto que ela está gerando. E, desde o momento da fecundação, nós já vamos convivendo com aspectos que vão promover esse crescimento e esse desenvolvimento, que também deve ser de maneira harmônica. Nós consideramos esse crescimento e desenvolvimento através de 2 tipos de fatores. Fatores que nós, médicos, chamamos de exógenos e endógenos, que na realidade são fatores internos e externos. Que fatores são esses, então? Os fatores internos são determinados por um tripé, onde o primeiro dos pés desse tripé seria o tipo genético. Então, a hereditariedade comandando essa situação. Depois nós temos o sistema endócrino, através especialmente dos hormônios que vão ditar esse crescimento e especialmente o desenvolvimento. E por fim o sistema nervoso. E se a gente for considerar como é a espécie humana, muitas vezes a gente fala, poxa, a criança demora 9, 12 meses para andar. E muitas vezes a gente vê em imagens de televisão um bezerro que nasce e logo em seguida ele já está andando, está dando seus primeiros passos. Realmente a maturação do sistema nervoso no homem, ela é um pouco mais tardia porque ela necessita a maturação do seu sistema nervoso. Em relação aos fatores externos, nós vamos ter a contribuição de 2 variáveis aí, que seria os fatores nutricionais, portanto, o atendimento adequado da parte nutricional para que esse crescimento e esse desenvolvimento se processe adequadamente, além dos fatores ambientais. Então, em cima disso tudo, nós temos que ter um casamento perfeito para que as coisas caminhem dentro de uma direção adequada. Eu queria enfatizar um pouquinho mais sobre os hormônios, que vêm desse sistema endócrino, desse tripé que a gente falou dos fatores internos. Os hormônios são conhecidos desde o início do século passado por 2 britânicos que fizeram uma experiência com uma secreção de estômago e viram que aquilo poderia dar um resultado satisfatório, e só depois disso é que se percebeu a função adequada dos hormônios. Hoje, o hormônio, por exemplo, vem de uma derivação de uma palavra grega que significa dar início. Ou seja, os hormônios dão início a uma série de reações químicas no organismo que vão promover esta ou aquela função. Então, todos nós sabemos, para pegar uma situação mais simples, no diabetes,
O pâncreas tem que produzir um hormônio para que nós não tenhamos as taxas de açúcar, de glicose acentuadas na corrente sanguínea. Então, os hormônios são os grandes controladores de todas as nossas funções. Razão pela qual se faz necessário que a gente respeite todas as etapas de maturação dessa criança. Então, nós temos várias variáveis que vão desde o nascimento até chegarmos, então, na adolescência. Nós temos inúmeras situações que envolvem os hormônios, que envolvem a absorção de sais minerais, que vão promover o crescimento ósseo, o crescimento muscular, o desenvolvimento dessas etapas todas. Então, por essa razão, daí a nossa satisfação de estarmos aqui hoje, pelo fato que nós devemos considerar todos esses programas que a gente vai acabar, de uma certa forma, enfrentando nos próximos 6 anos, até chegar à Olimpíada do Rio. E nós já tivemos uma pequena experiência com os Jogos Pan-Americanos também no Rio, que nós não devemos encarar, especialmente as Olimpíadas, como um legado urbanístico. Muita gente fala, isso aí vai ser bom para o Rio de Janeiro, vai ser bom para o Brasil, em termos urbanísticos. Na verdade, isso terá uma repercussão muito grande, como realmente um legado para várias esferas, especialmente para a saúde pública. Por que razão? E é assim que a gente espera que as administrações dos governos que estão por vir façam, porque nós estamos fazendo cada vez picos maiores de uma longevidade do brasileiro. Isso vai implicar, naturalmente, que com a chegada da idade as doenças começam a aparecer com mais frequência e nós temos que encarar isso como saúde pública, uma vez que se nós incrementarmos e incentivarmos a atividade física desde a infância, com certeza nós vamos ter menos problemas de saúde pública lá na frente. Então, esse início de bate-papo aqui conosco seria no sentido de que a gente deve encarar a atividade física na criança e no adolescente como um problema a ser abordado como saúde pública. Então, seria esse o primeiro momento nosso aí. Quando eu estive aqui com vocês há 15 dias atrás, se falava muito de Copa do Mundo, ela ainda não havia começado, e eu comentei aqui sobre a notícia de que o próprio presidente da República, naquela semana, havia destinado uma verba para a construção de um pouco mais de 100, uma centena de campos de futebol espalhados pelo país, em alguns municípios que o Ministério dos Esportes tinha lá o seu critério. Então, o que o governo pensava? Bom, como toda a garotada vai ficar vendo Copa do Mundo, e como aqui no Brasil parece que existe um jogador em cada esquina, ou um potencial em cada esquina, ele então aproveitou o momento e deu essa ordem. Agora, já semana passada, veio uma outra ordem do governo, com vistas à Copa do Mundo de 14 e à Olimpíada de 16. Em cima disso que o Dr. César falou, desse legado de saúde pública, e que eu acho absolutamente perfeito. Agora, além daqueles 100 campos, o governo destinou uma verba que eu jamais imaginava que um dia o governo podia pensar desse jeito. 114 bilhões de reais para atividade física e saúde da criança e adolescente. Já pegando o gancho desses dois eventos, isso é absolutamente perfeito. Então, o César fala na sua introdução aqui, deixou uma frase que eu anotei, respeitar todas as etapas, né? E eu queria deixar aqui com vocês a minha experiência de consultório. É extremamente frequente que chegue na minha clínica um garoto que é um prodígio, né, porque joga tênis, porque ele é campeão, foi campeão do bairro, foi campeão do clube onde ele joga, hoje ele já disputa campeonato, ele tem 13 anos,
E o pai vai lá disfarçado de alguém que quer o bem do seu filho, né? Mas na verdade ele está querendo é que o filho um dia seja campeão de Roland Garros, para ele dizer, eu sou o pai deste campeão, né? E eles vão me perguntar se esse menino precisa ter um personal trainer, um fisiologista, um médico especialista, alguém que saiba ler o seu horóscopo, né? E até mesmo um empresário. Ele vira um empresário. Mas, e claro que eu descarto tudo isso, não pode, nós vamos abordar um pouco mais disso, mas fica para o pai sempre um grande peso. Tá bom, eu vou fazer com meu filho o seguinte, eu vou contratar um personal, ele vai ter um preparo físico terrível. Falei tênis por falar, podia falar esgrima, bote, qualquer coisa. Eu vou contratar um nutricionista, eu vou contratar um psicólogo do esporte. E aí o pai fala, tá bom, eu vou dar tudo isso para ele, e a escola? Né? Então eu te faço a primeira pergunta. Respeitando todas essas etapas, é possível que uma criança que faça uma atividade física, seja qual for, regular, decente, respeitando essas etapas, essa criança tenha um melhor rendimento escolar? Isso é uma coisa também bastante pontual para esse momento. Naturalmente, que a atividade física ela tem repercussões inúmeras nesse sentido. O fato de a criança estar em atividade física, ela vai acabar tendo uma série de repercussões para os diferentes sistemas que o corpo tem, desde o sistema cardiovascular, sistema respiratório. Então ela vai ter uma série de benefícios. Vai melhorar a sua sociabilidade, vai melhorar a sua postura, vai reduzir a possibilidade de lesões, certamente, caindo naquilo que a gente já falou, vai reduzir o número de doenças crônicas, porque ela vai estar tendo uma série de ações hormonais que vão fazer com que os seus órgãos respondam melhor a isso. Então a atividade física na criança é importantíssima, em todos os sentidos, inclusive até para a sua expressão de liberdade. Isso existem trabalhos americanos mostrando isso daí já. Eu vou citar aqui um assunto extremamente interessante. Essa pesquisa não é recente, mas ela é perfeita, foi feita na UERJ, no Rio de Janeiro. Ela tem aproximadamente uns 12 anos. Fica essa coisa de nós, às vezes a gente fica com um médico de esporte um pouco fanático, de achar que o esporte resolve tudo, né? No fundo eu acho que resolve, né? Acho até que dentro da escola as crianças que fazem atividade física são mais observadoras, são mais donas de si, né? Porque elas têm aquilo que veio antes da aula na escola ou depois da aula. Eu posso, eu faço, né? Eu sei cortar a bola, eu sei incestar, eu sei fazer isso. Então eles fizeram uma pesquisa extremamente interessante. Eles pegaram um determinado vestibular, como se for, lá no Rio, como se fosse o vestibular da FUVEST aqui em São Paulo. Pegaram de todos os vestibulandos, conseguiram encontrar 100, o número aproximado de homens, meninos, e moças e rapazes, que praticavam atividade física de uma forma muito regular, já eram considerados ou atletas, ou pelo menos grandes esportistas. E conseguiram colocar todas essas 100 pessoas na mesma sala de aula para fazer o vestibular. E aí essa pesquisa foi assim, eles filmaram esta sala, onde a gente via os rapazes e moças respondendo as questões, e uma outra sala que não tinha atleta nenhum, eram jovens normais. Então o que se vê no filme é uma coisa extremamente interessante. Vinha lá, questão de número 25. O ácido glicólico, quando faz isso.
E aí a pessoa não sabia. Aí você percebe, ele fica assim. Aí ele pega, ele pensa assim, acho que eu vou chutar C. Aí ele pega o protocolozinho dele, não, anterior é C. Esses caras iam pôr 2 Cs aqui em seguida, né? Então deve ser A. Aí ele olhava, 25, mas só teve 2 As, então deve ser agora. E as dúvidas iam. Aí, na mesma questão, na sala dos atletas, vinha lá o ácido glicólico, não sei o que é isso. C, já vamos para frente. O atleta, o desportista é mais decidido, né? Até nesse ponto. É um pouco de fanatismo, eu sei, mas a pesquisa comprovou também isso, né? Então ele não ficava perdendo o tempo, será que é B, será que é C, será que tem 2 A seguidos? Respondia e a sala ficou evacuada num tempo muito mais rápido do que as salas comuns. Muito bem. Agora eu queria entrar com o César no assunto em que mais os pais procuram os médicos para tirar a seguinte dúvida. Há uma febre de musculação em todos os cantos da cidade, em todos os cantos do país. Né? Musculação parece que resolve tudo. E o menino, principalmente, que está na escola, ele adora fazer musculação porque ela tem um apelo visual dentro da sala dele. Né? Geralmente os meninos mais fortes, mais parrudos, né? São aqueles que conquistam as meninas de um modo mais rápido. Né? Então eu te pergunto, a partir de que idade eu posso ter certeza de dizer para o meu filho, não, você pode ir fazer musculação, que não há problema? Esse é um assunto bastante complicado, né? A ponto até de eu ter tido discussões com meu filho, que hoje já está com 18 anos, mas quando ele estava com seus 13, 14, ele queria ir para o clube para fazer musculação, para, na linguagem que se usa aí, puxar ferro, porque é importante, vai modelar isso e aquilo. Então, voltando mais uma vez, na necessidade da coisa harmônica, né? Então, nós temos que respeitar todos esses parâmetros que envolvem o crescimento e o desenvolvimento. Por que nós crescemos? Porque o osso tem uma estrutura, os ossos longos, né, os ossos que fazem mesmo o crescimento, eles têm uma estrutura nas extremidades dele que não podem ser alteradas para fazer esse crescimento. Então, muitas vezes, a gente tem certas atividades que acabam por trazer transtornos para esses discos de crescimento e trazer transtornos para o crescimento. Além disso, as fibras musculares, as células musculares dos músculos que compõem o sistema que a gente chama osteomuscular, eles também têm lá o seu momento para suportar força, para suportar resistência. Então, isso tudo tem que ser feito de forma muito criteriosa. E nós, não muito embora tenha muita corrente dentro da própria literatura que diz que não há problema, mas nós temos que fazer isso aí com uma certa cautela e, de preferência, quando a criança atinge mesmo a puberdade. Ou seja, quando ela atingir os níveis hormonais, especialmente da testosterona, que vai acabar ajudando nesse sentido. Mas musculação antes da fase de adolescência não deve ser recomendado. Muitas vezes a gente tem que dar uma contornada, permitir que faça alguma coisa, porque se não fizer vai acabar fazendo escondido. Então fazer um programa ali que não traga transtornos para esse crescimento. Muito bem. Então, ficamos resolvidos aqui que para não se errar, né, fez a puberdade, aí se pode fazer musculação. E mesmo assim, a minha experiência diz o seguinte: há uma musculação e há outra musculação. Para as pessoas que estão aqui, para quem também nos assiste, cabe aí uma responsabilidade gigantesca
do professor de educação física. É claro que quando ele pega um menino na academia dele e transforma esse menino num Schwarzenegger em um ano, na verdade ele está fazendo uma propaganda da própria academia dele. É capaz de ele ganhar mais clientes com isso. Mas ele não foi ético. É preferível você perder o cliente e falar, olha, eu não vou deixar você muito forte em menos de 2, 3 anos. Nós vamos fazer isso, eu assisti lá no Café Filosófico da CPFL, as pessoas dizendo que tem que ser devagar, com calma, observando as etapas. Eu te prometo, daqui 3 anos, deixar você muito forte, mas sem doença. Ficar muito forte em 1 ano e com doença, a minha academia não está de portas abertas. E, infelizmente, não critico aqui o professor de educação física, é o que a gente mais vê. Só que, falando numa linguagem bem popular, aquilo que se vê no dia a dia, aquelas pessoas adultas que conseguiram aquele corpanzil que tem, através do uso ilícito de substâncias dopantes para conseguir aquilo, principalmente através dos esteroides anabólicos ou através dos hormônios de crescimento, geralmente essas pessoas, não são todos, claro, acabam virando os intermediários dessas negociações. Então, se um dia algum de vocês tiver um parente com 14, 15, 16 anos, fazendo academia para ficar forte, que é o que eles falam, chegue, converse e faça ele saber que daqui a pouco um musculosão desse vai chegar nele. Vai falar, você quer ficar forte? Que nem eu. Você não vai ficar. Você só vai ficar se você tomar isso aqui. Ah, mas eu já escutei que isso é perigoso, que isso é tudo bobagem, esses médicos falam umas bobagens. Se você não tomar, eu tomo há 20 anos. E aí ele começa a entrar isso. Eu vou deixar uma frase aqui para vocês que eu tenho certeza que vai assustar. O mercado negro dos esteroides anabólicos é mais rentável do que o mercado negro da cocaína, do crack e da maconha. Eu vou fazer uma complementação no que o Osmar coloca aí. Até por eu conviver com alunos de educação física, os alunos de primeiro ano que nos chegam, alguns deles já são alunos que vêm fazendo uso dessas drogas que a gente chama de drogas ilícitas aí. E falam com uma propriedade como se fosse realmente nos ensinar algumas coisas dos grandes efeitos que esses compostos fazem. Chegam a fazer misturas completamente sem nexo, mesmo algumas coisas que a gente utiliza na nossa clínica do dia a dia. Misturando quantidades de aminoácidos, fazendo dosagens completamente absurdas. E aí a gente fala, você sabe o que é um aminoácido? E ele nem sabe o que é um aminoácido. Que o aminoácido é uma partícula que faz parte da proteína. Então ele nem sabe que o aminoácido é uma proteína. Mas, é como o Osmar falou, para você ter uma performance melhor, ficar com o músculo melhor, mais acentuado, mais modelado, é importante tomar não sei quanto antes do treino e depois da musculação e depois do circuito. Então, realmente, isso é um problema também que está se constituindo como problema de saúde pública. Muito bem. Aí, agora uma dúvida que eu queria saber, se é um mito ou se é uma verdade. Existe atividade física que diminua o crescimento? Não, isso é um mito, né? O que acontece, mais uma vez vamos bater nisso, nós temos que respeitar os períodos de maturação da criança. Se a gente for ver lá, desde o comecinho do crescimento, então nós temos situações que a criança faz o movimento por impulsividade. O que a criança faz quando ela está na idade pré-escolar?
Ela corre, ela pula. Então isso é próprio dela. Quando ela chega lá na fase da pubescência, que é a fase que antecede a adolescência, aí que ela começa a fazer mais atividades que possam trazer alguns transtornos, mas que diminua a estatura ou que a própria atividade física venha a aumentar a estatura, isso não existe. Por quê? Porque nós temos aquele tripé lá. O tipo genético, o sistema endócrino e o sistema nervoso atuando nesse sentido. O que fica para mim é que, claro que eu reconheço esse fator genético na altura final das pessoas, né? Então, se o meu pai tem 2 metros de altura, minha mãe tem 1,90 m, provavelmente eu serei um indivíduo alto, né? Com certeza. Se o meu pai é um baixinho de 1,60 m, minha mãe uma mignon de 1,50 m, provavelmente eu serei um indivíduo baixinho. Mas aquelas ervilhas verdes e amarelas de Mendel, né, que todo mundo um dia fez exercício na escola, tem aquela ervilhinha que está lá, daqui a pouco com 25% de chance se gruda nessa aqui. O César, que trabalhou em basquete praticamente a vida dele toda, ele é testemunha disso. Daqui a pouco está lá num treino ou num jogo, e chegava o pai e a mãe do pivô do time. O pivô tinha 2,12 m e o pai tinha 1,80 m, a mãe 1,70 m. Mas se eles fossem procurar na árvore genealógica, iriam encontrar uma avó pirulona, né, e um avô muito mais alto do que a família dele. A gente fala quando a gente fala dos benefícios da atividade física no adulto, né, que ela melhora a qualidade do sono. Isso é uma verdade absoluta. Quem vê um atleta dormindo, nenhum cobertor o atrapalha, né? Pode dormir em cima de uma pedra. Mas eu queria saber disso na criança. É verdade ou é mito que uma criança que faz atividade física regular tem uma qualidade de sono melhor? Na verdade, antes de responder a isso, a gente tem que fazer considerações sobre o sono, né? O sono é imprescindível, todos nós sabemos disso. Hoje nós temos inúmeros trabalhos mostrando a importância da qualidade do sono, do tempo de sono para a produção de hormônios. E no atleta, parece que existe mesmo uma correspondência direta disso. O fato de ele fazer atividade física, de ele promover uma ação muscular maior do que um indivíduo que não faça, claro que ele vai ter um sono mais adequado. Agora, para a criança e para o adolescente também, há que se respeitar essa qualidade do sono. Não só para a atividade física, mas também para suas atividades intelectuais, que, como Osmar há pouco também falou, é imprescindível que toda criança tenha direito e que se tenha um rigor para que ela tenha desempenho escolar adequado, porque não adianta só também a gente focar a atividade física, a gente também tem que focar a atividade intelectual dentro do aprendizado da escola, para que ele vá para a sua parte cognitiva do intelecto. Mas aí, você já falou tanto de hormônio aqui, o hormônio tem importância aí também, né? Pela produção noturna dele. Claro. Hoje a gente sabe que nós temos, dentro da atividade física, nós temos a produção de endorfina, que é um hormônio que traz vários benefícios para o corpo, e o sono está ligado diretamente a isso também. Muito bem. Então, vou falar de um outro hormônio agora. Eu tenho um filho baixinho, que gosta de jogar basquete, mas toda vez que a bola vai para o alto, ele não ganha a bola. Então, eu penso em dar para ele um hormônio de crescimento. Posso ou não posso? O tal do GH, né? Que tanto se fala aí. Então, eu vou pegar até uma carona no que você falou no começo, daquele pai que levou o filho, que quer que o filho vá para Roland Garros. Na verdade, nós não podemos fazer dos nossos filhos miniaturas de adulto.
e nem tampouco pegar as nossas frustrações de quando fomos adolescentes e jovens, e agora, frustrações essas voltadas para ser um grande jogador de futebol, de basquetebol, e querer impor isso aos nossos filhos, né? Então, não adianta, nós vamos bater de novo naquele negócio da hereditariedade, do sistema hormonal, do sistema nervoso. O GH é um grande hormônio que nós produzimos, porém, a sua administração, portanto, com hormônio sintético, ou seja, hormônio produzido em laboratório, ela deve ser reservada para casos excepcionais, como, por exemplo, em nanismo. Nanismo, e ainda assim, não é todo o nanismo que nós devemos utilizar, vai depender do tipo de nanismo. Então, o GH é uma droga que realmente não deve ser utilizada para fazer o aumento de estatura, para conseguir uma performance melhor nessa ou naquela atividade física. Que antes de a gente focalizar essa criança, esse adolescente como um atleta, nós temos que entender que ele vai ser um indivíduo, que vai ter que ter boa saúde. Então nós não podemos desrespeitar os seus momentos de desenvolvimento normais, que isso nós vamos trazer repercussões, e o Osmar sabe disso mais do que eu, de todos os malefícios que os hormônios em uso exagerado podem levar, especialmente o GH. Olha só coisa interessante. Justamente nessa época do ano, nós estamos aqui em meados de 2010 e eu estou transmitindo pela televisão a Liga Mundial de Vôlei. Agora, 2010. E há 30 anos atrás, eu era médico da Seleção Brasileira de Vôlei. O jogador mais alto daquela época, que ficava na rede, né? Portanto, o bloqueador ou o cortador, dependendo da jogada, o mais alto tinha ali 1,93, 1,95. Amanhã eu vou fazer um jogo Brasil e Holanda. A rede do Brasil tem um menino que tem 2,13, o outro tem 2,11, e o outro, que é o melhor de todos, tem 1,93. É o menor de altura, mas tecnicamente ele é o melhor. Não se pode aumentar a altura da rede de voleibol para facilitar os baixinhos. O baixinho está fora. O basquetebol, né? Eu me lembro de grandes armadores, né? Brasileiros e até americanos, que tinham aí 1,75 m, 1,80 m. Hoje, um armador com menos de 2 metros de altura no basquete passa fome. E aí eu pergunto para vocês, até as senhoras que estão aqui devem estar assistindo a Copa do Mundo aí. Vocês viram algum jogador brilhante com a altura do Romário? Não viram. Só viram centroavantes aí de 1,90 m, 1 m, todos ruins. Né? Porque ainda sobrou no futebol, a possibilidade de um baixinho ter sucesso. Por quê? Porque não precisa pular, porque o time tem muito mais jogadores do que um time de vôlei, um time de basquete. Terceiro, porque a cabeça dele está mais perto do chão do que a cabeça do pirulão, portanto ele vê as coisas de uma maneira melhor, não é? Mas, em contrapartida, a gente desenvolveu nesse período todo formas de preparação física tão exuberantes, não é, Clodô? Que hoje, quando o jogador vai para a jogada, ele vai com duas características só. Ou a força, ou a técnica. E é muito mais fácil usar a força, porque se erra menos. Então, até no futebol, que para mim seria o último reduto do sucesso dos baixinhos, eles também estão acabando. E o Dr. César está dizendo que não se pode dar hormônio de crescimento. Então, os baixinhos vão ter que chegar um pouco mais cedo, se quiserem sentar
na fileira da frente. Mas agora eu vou mudar um pouco o tema aqui. Eu vou para a educação física escolar, porque eu sei que ali tem um mito, e eu queria que o César me falasse sobre isso. Por que o menino tem melhor desempenho do que a menina? Por que na maratona o recorde mundial é 2 horas e 2 minutos para os homens e 2 e 24, 25 para a mulher? Bom, o que acontece é o seguinte, e isso, não sei se no público aqui tem professores de educação física, a não ser o Clodoaldo ali, né? Você também. Então nós temos uma situação que muitas vezes se mostra enganosa. A menina, quando ela chega na menarca, que é a primeira menstruação, ela acaba tendo um rendimento melhor, e isso faz com que muitos professores de educação física se enganam achando que a menina é um assombro quando comparada aos meninos da sua idade, porque eles ainda não chegaram nesse momento, né? Esse momento, a média da menarca no Brasil é de 12 anos e meio. E dos meninos, o início dessa fase hormonal na puberdade é por volta de 13, 14 anos. Então os meninos são um pouco mais atrasados em relação às meninas. Mas depois ele passa à frente pela própria constituição do corpo. Em termos de quantidade muscular, de volume de músculo, em termos de volume de sangue. Então isso tudo acaba trazendo essa grande diferença sexual para esse tipo de atividade. Esse período é um período... Acontece muito isso na escola brasileira, né? Eu conheço um fato fantástico sobre isso. Há um professor que é ligado lá ao Celafisc, de São Caetano do Sul, do Dr. Vitor Matsudo, professor Jesus Soares, um estudioso, né? E de repente ele tinha um cargo lá em que ele era professor substituto de Educação Física do Estado. E naquele ano, já nós tínhamos 4 meses de aula e ele não foi chamado para substituir ninguém. De repente, numa escola do Estado, essa escola ia participar de uma Olimpíada lá de uma determinada região. Então, tinha prova de 100 metros, prova com barreira, revezamento, salto em altura, salto de extensão, luta e tudo mais que uma Olimpíada pode comportar. Na antevéspera, ou 3, 4 meses antes de começar a Olimpíada, o professor de Educação Física teve uma doença. E aí o professor Jesus foi lá para a salvação, né? O que é bem próprio do nome dele. E, portanto, ele tinha que pegar daquele monte de meninos que tinha na escola, aqueles que iam saltar, correr, pular, e ele não tinha tempo sequer de fazer um teste, né? E o diretor da escola falou: professor, só bota aí, eu sei que nós vamos ganhar mesmo, né? O senhor não conhece ninguém. Ele falou: eu conheço. Pode deixar que eu vou pôr o melhor time em campo, na quadra, na pista ou na água. E aí começou a entrar de sala em sala, só as masculinas, e mandou que todos os meninos abaixassem a calça e levantassem os braços. Todos aqueles que tinham pelos axilares e pelos pubianos, ele colocou no time. Pronto, resolveu o problema. Porque se tinha pelo pubiano e pelo axilar, é porque o hormônio de crescimento e a testosterona estavam ali jorrando. Esses são os mais fortes. Se são os mais hábeis, é outra história. Mas ele não tinha tempo de ver, né? Muito bem. Queimar etapas. Está decidido aqui, não tem acordo. Não pode queimar etapas. E quando o César fala de queimar etapas, ele está falando de etapas biológicas, né? Sem passar a carroça na frente dos bois. Mas há um outro aspecto nisso tudo que eu vejo que tem muito mito, muita dúvida, e eu queria da palavra do especialista. Além de se queimar etapa biológica
do crescimento, do hormônio, do crescimento, existe uma outra entidade que a gente pode botar nesse caldo aí, que é a queima, né, ou a supressão de determinadas atividades infantis, sociais, que muitas vezes são quebradas por essa febre de se descobrir atleta. Pode, não pode, vale a pena, não vale a pena. Posso deixar uma menina ginasta maravilhosa, nós temos tantas aí, chegar aos 18 anos sem nunca ter tido uma boneca? Para ser bem claro. É isso aí, né? Mais uma vez, tudo faz parte do crescimento e do nosso desenvolvimento. Hoje a gente ouve muito, né, as pessoas reclamarem dizendo, poxa, meu neto só fica ali no videogame, só fica agora no computador, e eu não me conformo com isso, porque eu pulava corda na rua, jogava bola na rua. Então, isso traz transtornos violentos à criança. E nesse sentido que nós estamos discutindo. Vai migrando essa criança para o sedentarismo, sim. E o fato de a criança, especialmente do menino, brincar de bola, brincar de carrinho, e a menina brincar com a boneca, isso tem repercussão na parte de afetividade. Então isso é extremamente importante que nós cultuemos ainda da necessidade de que as crianças façam isso. Claro que o mundo mudou muito, né? O dia hoje, as 24 horas parecem ser muito poucas para um dia inteiro, e a gente acaba relaxando mesmo em observar isso. Mas isso tem que ser observado, sim. A criança tem que ter o seu momento lúdico próprio para a sua idade. Essa resposta me faz lembrar, talvez esteja nos assistindo, senão vai poder pela internet também escutar isso que eu vou falar dela agora, de uma pessoa que já não é mais minha cliente, minha amiga preferencial, e uma das maiores atletas que eu tive a oportunidade de conviver. Eu tenho ainda do tempo do slide, né, que se colocava lá, hoje a internet resolve os problemas, uma fotografia da Hortência, que o nome dela já é um adjetivo, numa viagem de avião pela seleção brasileira de basquete, quando ela tinha 16 anos de idade, e o avião estava meio vazio, e eu tenho essa foto dela, ela deitada nas 3 poltronas do avião, 16 anos, com uma boneca. E eu conheço a vida dela na palma da minha mão. A Hortência não jogava basquete. A Hortência estudava numa escola, num bairro chamado Tijucuçu, em São Caetano do Sul. E houve uma Olimpíadazinha. E ela, peralta, veloz, magricela, do jeito que ela era, ela acabou sendo escolhida lá pela escola, nesses critérios aleatórios, para participar de uma corrida de 110 metros com barreira. E ela acabou ganhando, não porque ela fosse uma atleta, porque ela tinha facilidade de correr e saltar aquilo. Tipo físico, né? E assistindo à prova, um professor de basquetebol, professor Valdir Pagan Pérez, depois foi até técnico da seleção brasileira, que viu a Hortência pulando, não saltando. É diferente. E como é muito difícil você arrumar uma jogadora de basquete, na cabeça dele, falou, essa aí salta, quem sabe pula. Né? E pegou ela depois da corrida, falou, você não quer jogar basquete? Sei lá, não sei como é que é isso. Aí pediu para ela se apresentar na quadra lá, e aí descobriram uma qualidade física que ela tinha, uma aptidão, e que nem ela sabia. Precisão. Ela só sabia que a bola tinha que se jogar daquele jeito,
que ela já viu outros jogos de basquete, mostrou na televisão, então ela pegou a bola assim, pum, e as bolas começaram a cair, deu no que deu. Mas isso aconteceu por volta dos seus 13, 14 anos, e no bairro dela, principalmente, os vizinhos da Hortência, você está me escutando, né, moleca? Os vizinhos da Hortência tinham ela como olho vivo aí, porque ela gostava de tocar campainha, sair correndo, pegava as rosas dos jardins, era um bairro de gente que gostava muito de flor ali, tinha muito italiano. Ela era grande Peralta. Ela não pulou essa fase, ela viveu isso. Ela ia para o treino com boneca, ela viveu isso. Ela brigou na rua de mão, coisa de menina, na rua. E ela então, quando ela chegou na maturidade esportiva, sou a Hortência, com 17 anos, ela já tinha brincado de boneca, tinha corrido na rua, tinha brigado, tinha apertado a campainha e saído fora, viu uma velhinha lá que caiu, deu risada. Ela viveu essa fase toda. Hoje é uma adulta na acepção da palavra, uma figura simplesmente fantástica. Mas eu já vi muito o contrário. Essa insistência do meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, e no consultório eu brigo com esses pais, falo, seu filho não tem que ser nada. O que ele é? Ah, ele é campeão paulista, ele é campeão do torneio não sei do que, foi para os Estados Unidos com 15 anos, 17. Droga, não vai ser nada. O seu filho não vai ser campeão, já foi. E o pai vai embora, paga a consulta, porque, por honestidade, mas ele vai embora, porque não é aquilo que ele queria ouvir. Agora, aquele que não foi campeão paulista, mas jogava tênis, com 13 anos, mas jogava bola na esquina, ia na balada, era Peralta na escola. O ano que vem chegou em 3º lugar na categoria dele. Mas fazendo tudo isso, o campeão está aí. Com 18 anos ele pode ser campeão. Agora aquele que foi precocemente, sai fora que não presta. O César deve ter acompanhado esse fato, que é importante ser tocado aqui. Não faz parte do módulo, mas dos irmãos. É muito difícil você encontrar numa mesma família 2 irmãos que são gênios. Um é jogador de basquete, outro é tenista. Tivemos um na Copa do Mundo agora, né? 2 irmãos. Meio irmãos. Hã? Meio irmãos. Meio irmãos. Mas que jogavam, e jogaram até em times diferentes um contra o outro. Né? A Dinamarca já teve os irmãos Laudrup, né? 2 jogadores irmãos. Mas é difícil. Geralmente você tem na família um que tem habilidade, que nasce com o gesto, e o outro irmão que não dá nada. E quando a família tem esse apelo, meu filho é um craque, né? Porque quando ele está na escola, e que tem aquelas reuniões de pais e avós que vão lá tirar fotografia no domingo, o craque é sempre aquele que tira foto. Esse é o meu filho. Agora, o outro filho que faz pintura, ninguém fala que é meu filho que é pintor. Não estou vendo a pintura dele. E cria problema na família. E aí houve num grande colégio em São Paulo, uma família dessa, de um colega meu que é jornalista, brilhante por sinal. Um filho era o craque e o outro era gordinho. E na aula de educação física ele só fazia número. Mas não podia jogar, porque não tinha habilidade. E a família estava lidando mal com esse fator. E o professor de educação física também não está ali para resolver os problemas individuais, né? Pode resolver um ou outro. Aí houve uma Olimpíadazinha. E o pai conversa com o professor de educação física e conta o problema que ele estava vivendo dentro de casa pelo fato de ter uma pata-choca que não sabia chutar uma bola. E aí diz o professor de educação física, hoje eu vou dar um jeito nele. Eu vou fazer ele entrar no jogo de basquete. Mas não podia começar o jogo também, você não vai entrar para perder. Mas o menino, pela primeira vez, sentou-se no banco dos reservas. Sou um jogador também. Não é? E aí, por acaso, o jogo ficou fácil para o time daquela escola.
E lá pela metade do segundo tempo, ele pegou o gordinho e falou, entra. E o gordinho foi lá, não fez nada, mas se movimentou, pegou uma bola ou outra. Terminado o jogo, esse colégio ganhou, e a ordem era que eles se perfilassem, e todos os vencedores receberam uma medalha. Eu sou testemunha presencial disso. Ele, quando recebeu a medalha, ele nem esperou o diretor terminar de entregar para o resto da fila. Ele saiu que nem um bólido por aquelas escadarias para mostrar para o pai e para a mãe. E o que aconteceu? A medalha era tão vagabunda, o material dela, que na corrida a medalha se desprendeu do cordão e ele não percebeu. E quando ele chegou para o pai e para a mãe, eu ali do lado, ele foi procurar e começou a falar, aqui está a minha medalha, foi um gesto dramático, mas ele não achava a medalha. E aí ele passou a ter um choro convulso, porque ele perdeu a grande prova que ele tinha de que ele não era uma pata-choca. Né? E é muito difícil de lidar com isso. César, a gente está chegando ao final, agora uma outra dúvida. Então eu fico aqui lembrando as coisas que me pergunto. O meu filho é um jogador de futebol, basquete, vôlei, um esgrimista, um nadador. Está na puberdade, tem grande potencial, mas ele de vez em quando ele joga tênis, mas de vez em quando ele quer jogar futebol, de vez em quando ele quer jogar vôlei, ele quer participar de tudo. Está certo ele praticar outros esportes ou ele tem que concentrar as atenções dele naquele esporte que ele tem habilidade? Isso daí, muitas vezes a gente canaliza para essa atividade, né, essa modalidade. Mas a gente tem que dar o livre arbítrio para a criança escolher a modalidade que ela entende como melhor. Muitas vezes a gente também vê que a criança tem mais aptidão para isso ou para aquilo. Mas isso daí também é muito grosseiro da nossa parte fazer essa análise. Por isso que a gente tem a ajuda dos professores de educação física que vão nos orientar sobre esse tipo de modalidade, esse tipo de atividade. Mas isso é realmente muito complicado, viu, Osmar? E não sei se você vai mexer ou se depois nós vamos discutir aí com um negócio de detecção de talento. E foram assim, estão sendo ainda feitos dessa forma os programas, especialmente nos Estados Unidos, na Austrália, que teve lá o seu legado da Olimpíada, mas isso realmente são alguns poucos que têm o direcionamento direto para essa ou aquela modalidade esportiva, né? Aqui no Brasil a gente já está até bastante avançado, né? Em relação à detecção. Existe um trabalho, chama-se Estratégia Z de zebra, que é uma coisa simples, mas o mérito é para quem começou, né? Em que se faz assim, você pega uma criança, menina, campeã na sua modalidade com 13 anos. Então você faz todas as mensurações. Mede peso, altura, circunferência de tórax, diâmetro de coxa, velocidade rápida, impulsão horizontal, impulsão vertical, bota isso no computador. Aí pega a outra de 13, a outra de 13, daqui a pouco você tem o padrão físico das meninas campeãs com 13 anos, com 14, com 15, com 16, e dos homens também. E daqui a pouco eu pego o meu filho, levo no laboratório e falo, quero ver a estratégia dele, a estratégia Z dele. Mede tudo, bota no computador, ó, o seu filho provavelmente vai ser um jogador de vôlei. Porque ele tem, com aquela idade, o padrão daqueles que foram campeões que estão absolutamente listados. Hoje, essa estratégia Z já chega ao seguinte ponto. O seu filho pode ser um bom jogador de vôlei, mas ele tem que ser um levantador. Mas nos Estados Unidos, na Tchecoslováquia, por exemplo,
para falar um país que não é muito falado, esses resultados são perfeitos. E aí como eu arrumei esse módulo, vou usar esse finalzinho aqui da palestra de hoje para dizer o seguinte. É quando eu vejo, Clodoaldo, essas coisas de uma maneira assim tão fácil de ser feita, tão fácil, né? E eu continuo batendo na tecla e tenho, modéstia à parte, eu tenho moral para falar o que eu vou falar agora, que a educação física escolar no Brasil é um lixo. É um lixo. Embora eu bata palma para todos os professores, embora eu não conheça aí fora, nos países que eu já fui, qualidade de educação física igual que nós temos aqui, muito menos de fisiologia, já vi absurdos por aí, e aí a gente fala assim, e por que esse país, com 190 milhões de habitantes, não é campeão olímpico? E Cuba, que é uma ilha desse tamanho, com todo o boicote econômico que se faz lá, né, com 25 milhões de habitantes, tem mais medalhas olímpicas do que o Brasil. O que falta aqui é a gente, primeiro, transformar a educação física escolar numa matéria com o mesmo peso da matemática, do português, da geografia e da história. Segundo, dar condições ao professor de educação física, condições materiais do professor de educação física a trabalhar. E terceiro, obrigar que nenhuma criança vá fazer educação física por fazer, para ocupar aqueles 50 minutos que acabam caindo para 40 por causa da chamada. Né? Mas todos eles teriam que ser medidos. Tem gente aqui que o seu filho pode ter entrado com 5 anos na escola, no pré-primário, ter ido para o vestibular com 19 anos e nunca pegou numa bola de basquete, por exemplo. Ou nunca pulou um cavalo, um plinto. Por que não? Mas será que o garoto brasileiro, que a menina brasileira tem potencial? Eu brinco sempre com os meus alunos. Uma rua que o César conhece muito bem, porque a FMU está lá, que é a Rua Galvão Bueno, no bairro da Liberdade, é a maior densidade, depois do Japão, a maior densidade demográfica de japonês do mundo. Ora, se eu colocar umas mesas de tênis de mesa todo domingo naquela rua, depois de um ano vai sair um tenista, vai. Hã? Se eu quiser descobrir ciclista, eu vou aonde? Em Bastos, aqui no estado de São Paulo. Vou em Uberaba e Uberlândia, que as ruas são todas assim, todo mundo anda de bicicleta lá para poder vencer esse trajeto desse jeito. Fácil. Mas, infelizmente, o melhor velódromo do Brasil estava no estádio Rei Pelé, em Alagoas. E os estudos mostram que o alagoano é o brasileiro que tem a altura de perna menor do que todos os outros. Se o cara for baixinho, não vai ser um grande ciclista. Precisa ter perna longa para poder aumentar as rotações por minuto do pneu da bicicleta. Mas se eu quero buscar aqui remador, nego forte, onde é que eu vou? Santa Catarina, interior do Paraná, Rio Grande do Sul, onde tem a colonização alemã, anglo-saxônica, dos caras que são fortes e que já, quando vieram da Europa, vieram com essa mentalidade. Onde tem a maior concentração de italianos no Brasil? Aqui no interior do estado de São Paulo. Nessa cidade mesmo. E provavelmente o nono jogava esgrima. Não é? Portanto, se eu fizer alguma coisa de esgrima aqui e puser essas crianças para brincar com esgrima, florete, a família vai dar apoio. Olha o que eu tenho. E o negro que está aqui? Tem negro alto, negro baixo, negro magro, gordo, canela fina e canela grossa. Vai escolher. Quer outra vantagem? Tsunami não tem, furacão não tem, tornado não tem.
praia bonita, porque tem esportes que começam na praia, está cheio. Temperatura, clima temperado, tudo que é vantagem. E acima de tudo, falo sem medo de errar, um povo bom. Bota uma bolinha, sai todo mundo jogando. Eu não me conformo com 2, 3 medalhas olímpicas. Não me conformo. Claro, não é para a Olimpíada de Berlim, agora de Londres, agora em 2012. Claro que não é para 2016, no Rio de Janeiro. Esse programa demanda tempo. Mas se começar agora, vai ter muita medalha para tocar o hino nacional aí. Desculpa, foi um desabafo. Eu queria fazer uma complementação, ainda temos tempo aí, Bárbara? Depois vamos para as perguntas. Queria fazer uma complementação, que o Osmar cutucou aí a educação física escolar, e essa semana, conversando com o professor Flávio Delmanto, que é presidente do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, ele comentou comigo que, embora exista uma legislação obrigando a educação física escolar, muitas escolas maquiam essa situação, terceirizando uma academia, e as crianças vão para lá para fazer o quê? Musculação. Quer dizer, todo aquele direcionamento que a gente necessita para que a criança acabe enfrentando todas essas etapas que nós discutimos há pouco, sobre desenvolvimento, maturação, ficam todas relegadas a segundo plano. O Osmar tocou um outro ponto aí, e faz me lembrar, se eu tiver errado nos números, será por pouca margem de erro. O Brasil tem 190 milhões de habitantes, e a Austrália, quando fez a sua Olimpíada, ela tinha 19 milhões de habitantes. E ela conseguiu, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, ela foi a 4ª colocada em medalhas na Olimpíadas de Sydney. Então nós temos toda uma travessa cheia de situações completamente favoráveis, especialmente o Brasil de hoje, que é um país em franca ascensão econômica, uma diferença étnica de norte a sul, de leste a oeste, uma série de vantagens que nós temos sobre os outros, que é em relação ao clima, às intempéries, aos fenômenos naturais que nós não temos aqui. Por mais que se fale que nós tenhamos fome aqui, hoje isso está muito reduzido, só que nós precisamos ter um compromisso político para se fazer essa situação de acabar com o que existe hoje, que é a formação do atleta através de clube. O que nós temos que fazer é um programa muito adequado, voltado para a escola. Cabe aos professores de educação física vislumbrarem a possibilidade de um atleta e fazer, como o Osmar falou no programa cubano. Tem vários programas muito interessantes, o programa cubano, o programa americano, que dá incentivo em forma de bolsa de estudo dentro de escolas particulares e depois dentro das universidades, e faz esses campeonatos de basquetebol, por exemplo, maravilhosos que a gente assiste aí pela televisão, ou os modelos que ainda persistiram nas antigas repúblicas socialistas soviéticas, né? Especialmente na Bulgária, existe um programa muito interessante. Então, acho que isso deveria realmente servir como um exemplo para as autoridades aí olímpicas e especialmente as autoridades políticas do país, para não deixar o Brasil só no legado olímpico, mas deixá-lo como um legado de nação. Então seria isso o meu comentário final. Suas perguntas, se tiver. Muito obrigado, doutor Osmar. Dá vontade de pedir aos dois palestrantes de assessorarem, né, o governo para as Olimpíadas. Por que não?
já temos regiões, né, como o senhor falou, com realmente talentos que poderiam ser desenvolvidos até as Olimpíadas. E por que não até a Copa, né? Muita coisa poderá acontecer. Então, obrigado por essa ginástica mental que vocês nos proporcionaram, esse aquecimento de ideias que a gente teve aqui. Portanto, vamos para as perguntas. Levantem a mão, aguardem o microfone um segundo, a câmera, porque está sendo gravado, e vamos, na sequência, fazer as perguntas, por favor, objetivas, de maneira que a maioria das pessoas possam participar. Obrigado. Boa noite aos dois palestrantes. Osmar, prazer em revê-lo. E eu gostaria, professor, de fazer uma colocação. Eu tive um problema com o meu filho. O meu filho, hoje, ele tem 17 anos e ele tem 1,86 m. E quando ele estava nessa fase de crescimento, ele começou a ter complexo, porque ele era um menino alto e ele começou a ter complexo. E ele vinha triste para casa, vinha, né? Estava até meio intimidado com essa situação. Aí eu comecei, qual foi a minha reação? Eu comecei a mostrar para ele que hoje, a população estava mais alta. Comecei a mostrar para ele exemplos de atletas. Veja, fulano é alto. Comecei a mostrar os atletas do vôlei. Comecei por esse lado para melhorar esse aspecto nele, né? Então eu vejo que isso aí, eu tive um retorno que isso aí diminuiu bastante e ele, né, já está se considerando uma pessoa normal, né? Mas eu tive esse problema e eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito. E eu gostaria também de fazer um comentário que essa semana nós temos aniversário da morte do Michael Jackson. E está passando no GNT um filme sobre a vida dele. Então, a gente pode ver que o pai dele não deixou, né, visando essa carreira artística de todos os filhos, não deixou que eles tivessem a infância, né? E eles não teve aquela fase da infância. E quando ele se tornou adulto, ele criou o Neverland, né? Que é aquela fantasia toda onde ele pôde desfrutar da sua infância que ele não teve no momento apropriado, né? E fazer assim rapidamente mais uns comentários. Se você sabe, Osmar, alguma coisa a respeito do César Cielo, né? Alguma coisa de como ele chegou aonde ele chegou. E fazer o comentário também que nós tivemos aí, através do Guga, que o Guga divulgou o tênis no Brasil, né? O voleibol, ele caiu no gosto popular, né? Nós não temos hoje só o futebol no Brasil. E, finalmente, que nós também temos agora o skate. O skate também caiu no gosto popular. Começo a responder? Pode responder. Bom, criança é hostil, não é? Então, essas situações que acontecem entre a criança, especialmente quando eles atingem a adolescência, do cara mais baixinho, do cara mais alto, isso sempre vai acontecer e isso faz parte mesmo até do processo de crescimento para que ele também saiba administrar essa situação que depois, agora com 17 anos, certamente, e com essas colocações que você acabou fazendo para ele, mostrando esses parâmetros, foi perfeito para ele poder administrar, né? Algumas coisas que a gente vê que o professor de educação física tem que ter um papel importante nesse aspecto. E quando você começou a fazer a colocação do seu filho, me veio um outro problema muito mais sério, que é a ginecomastia. A ginecomastia é o aumento dos mamilos no menino.
E muitas vezes a gente vê professores de educação física chegar e falar assim, vamos fazer um jogo de camisa contra sem camisa. E isso daí é péssimo. Então o professor de educação física tem que ter uma atenção muito séria nesse negócio do camisa sem camisa, porque criança é hostil. Agora, numa situação de estatura, é mais facilmente contornável. Na situação da ginecomastia, implica em cirurgia, implica em autoestima, implica em esfera sexual, tudo mais, então mais complicado. Agora, o caminho é esse daí. A população brasileira está aumentando de tamanho mesmo. O Osmar colocou a realidade do voleibol em que ano foi isso? Há 30 anos atrás. 80. E a realidade hoje. E nós continuamos nos misturando muito. Né? O Brasil é um país relativamente jovem em termos de miscigenação. E a tendência é realmente uma população cada vez mais alta. Daqui a pouco ele vai ficar baixinho. Bom, ele parou o crescimento, seu filho? 17. Não, o homem vai, o crescimento do homem vai até 18, 18,5. Daí ganha mais 1 ou 2 milímetros. Mas ele está com quanto agora de altura? Então, ele deve estar parando, né? Já fez 17? Já completou? Agora? 18 agora? Não, setembro. Então, faltam 2 meses, deve ser a altura definitiva dele, né? De tal maneira que ele já acabou ganhando uma grande coisa. Porque o seu filho não vai ter os problemas que os jogadores de basquete e vôlei têm hoje quando chegam no hotel ou quando entram dentro de um avião. E não tem cama para eles. E não tem poltrona para essa gente de 2,15 e 2,18, né? Dorme no chão, muitas vezes. Ou na porta de emergência. A sua pergunta, que você começou a falar do Cielo, é extremamente importante. Em 1969 ou 70, professor, eu sou amigo de um médico nos Estados Unidos, Dr. Donegan, que era o médico responsável pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Nós temos Comitê Olímpico aqui no Brasil, né? Uma das funções do Comitê Olímpico americano, e isso acontece em vários comitês olímpicos nacionais em muitos países, uma das funções é o médico desse comitê visitar as escolas de uma determinada região, porque os Estados Unidos é muito grande, para saber se a educação física escolar está sendo bem dada. Se tem material, se a piscina está boa, se o professor está fazendo curso de extensão universitária. Imagina a diferença. Imagina. E num determinado dia, o Donegan estava visitando uma escola, e para ele ir até o departamento médico, ele passou atrás da piscina, e havia uma turma de alunos, que não eram nadadores, que estavam tendo aula de natação. Não é aula para nadadores. Estão aprendendo a nadar, porque o americano entende que isso faz parte da educação. E o Donegan, passando assim atrás da piscina, ele vê um menino de 13 para 14 anos, calculava ele, altão, com uma perna em X, aquele joelho em X, e ele estranhou, porque aquilo é raro nos Estados Unidos, porque o SUS deles é um pouco mais adiantado que o nosso, já corrigi isso logo depois de beber. E aí ele se aproximou desse menino e viu que ele tinha um pé muito grande. Aí o Donegan fala: "Ô menino, como é que a sua mãe deixou o seu joelho ficar desse jeito e não te levou no médico?" A gente mora na roça aí, modo de dizer, né? Como quem diz, minha mãe não liga para isso, tem mais coisa o que fazer e tal. E aí ele olhou, menino de 13, 14 anos, vai calçar quanto? 39, se for um pirulão, 40. Quanto é que você calça? 43, 44. Desce daí, vem comigo. Levou ele lá no departamento médico, naquele tempo não existia esteira rolante, e pôs ele numa bicicleta e mandou ele fazer um teste.
aeróbico e deu lá um resultado de 6 litros por minuto de consumo máximo de oxigênio, que é uma coisa fantástica. Aí ele disse para o menino: você tem um coração de boi, você tem um motor de proa pronto, que as suas pernas já são abertas, né? Não precisa abrir, e você tem um pé de pato natural. Se você quiser treinar, eu acho que daqui 3 anos, quando você tiver 17, você vai ganhar uma medalha olímpica. E foi o maior erro do Dr. Donegan, porque esse menino chamado Mark Spitz conseguiu 7 medalhas olímpicas. Você não acha que está cheio de Mark Spitz aqui? Claro que está. Mas se você pegar essa história que eu estou te contando, você vai ver que o roteiro aqui no Brasil não tem. Qual escola que tem piscina? Qual escola que fiscaliza o progresso de conhecimento do professor de educação física? Qual escola que é visitada pelo médico do Comitê Olímpico Brasileiro? Nenhuma. Mas o Cielo, que é o motivo da sua pergunta, é que ele acho que é de Santa Bárbara. É uma cidade que tem uma piscina lá e o prefeito nunca deixou de tirar dinheiro do bolso para comprar a barrilha e o cloro para colocar lá. E o menino vai nadar. E de repente... Familiar. Atenção familiar. Nada. É bom, o pai dá apoio, deu no que deu. O Guga foi o Guga, além de ele ter o talento, por quê? Porque o pai dele era um árbitro de tênis. E o pai levava ele quando o pai ia trabalhar. E quando acabava o jogo, ele está na quadra de tênis, bate tênis. O pai do Éder Joffre, o maior lutador brasileiro de todos os tempos, era um técnico de boxe. O pai da Maria Esther Bueno, seu Procópio, era um jogador de tênis. E a Maria Esther Bueno, menininha, ia lá para o Clube Tietê, porque ela era uma pirralha dentro de casa, e o pai dava uma raquete de madeira e ela ficava batendo. Mas esses atletas não deveriam aqui no Brasil nascer desse jeito. Porque o meu pai foi, porque o meu irmão é. Deviam ser como no futebol, uma geração espontânea, que nem aquela azedinha que a gente pega no meio do caminho do mato. Aí tem tudo quanto é canto. Por isso que a gente é campeão, pentacampeão mundial de futebol. Porque nasce em qualquer canto. Não tem dinheiro para comprar bola? Faz de meia, faz de borracha, né? Serve uma latinha, ou serve, você quer fazer o gol, não tem trave, pega a lancheira do irmão mais novo, coloca ali e sai jogando. Dá jogo no quintal. Né? A rua é asfaltada, vai de quarteirão a quarteirão. Quando é clássico, pega 3, 4 quarteirão e está valendo o jogo. E o menino brasileiro, o que ele faz? Ele imita o que está acontecendo na televisão. Quando começou a explodir o vôlei aqui no Brasil, e começou a explodir por causa da televisão, por causa do Luciano do Vale, que tem um mérito muito grande nisso, você passava em qualquer bairro aí, você via umas crianças que pegavam um barbante, colocavam no lugar do varal e começaram a pegar o gesto do vôlei. Que era fácil. Não é? Você vai nos Estados Unidos, tem uma quadra de basquete em cada condomínio. Você vê isso no cinema todo dia. E agora o skate, você tem o apelo. É o seu filho que está lá, não está fazendo nada. O pai e a mãe todo dia vai praticar esporte, vai para academia. Daqui a pouco ele vê um moleque com a mesma estampa dele, né? Com o mesmo... A mesma cola no cabelo, né? A mesma tatuagem, e o cara está pulando um skate que nem um louco, e depois da entrevista ele, opa, tô nessa. Você tem que fazer convênio com ortopedista também, né? Porque eles se quebram muito. Né? Mas o processo imitativo para essas crianças é uma coisa fantástica. Né? Não deve... A imitação tá bom, mas não pode nascer craque só numa família onde alguém já fez alguma coisa naquele esporte. Acho eu.
Pode ir. Ah, não. Boa noite, doutor Osmardo. Boa noite, doutor César. Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo agora essa palestra. Vieram várias perguntas aqui. A pergunta do João é a seguinte. Ele começa falando assim: quando na escola a educação física se volta exclusivamente para a prática esportiva, se marginaliza o fato de formar o aluno também nos aspectos como o cognitivo, o afetivo, o social e o psicológico. É preciso reavaliar como se ensina a educação física hoje no Brasil? É a pergunta do João. Quer responder? Bom, aí nós enfrentamos um outro problema, né? O número de escolas de educação física no Brasil aumentou vertiginosamente na última década. E, infelizmente, existe um desnível muito grande no aprendizado. Claro que o que ele está colocando aí é uma realidade. E pior do que isso, é o comodismo de muitos professores de educação física que trabalham especialmente para o governo municipal, estadual, e se acomodar na situação de fazer com que a educação física tenha o seu valor. Porque dentro dos cursos de educação física tem várias disciplinas, dentre elas educação física na primeira infância, educação física no ensino médio, etc. e tal, que vai colocando a educação física dentro desses períodos todos de maturação e desenvolvimento. Então, eu acho que é de se pensar assim, mas eu vejo que as autoridades de educação física no país, com essa organização de Conselho Regional e Conselho Federal, tem grande preocupação, sim, na educação física escolar e nas suas repercussões. Mas ele realmente tem razão nisso daí. Olha, eu quero acrescentar o João, né, que fez a pergunta. Essa pergunta é maravilhosa. E eu concordo plenamente com ele. A aula de educação física na escola não deveria ser só para aperfeiçoamento físico. E ela deveria servir para todos esse elenco de coisas que o João falou aí. Esse aspecto cognitivo, esse aspecto de sociabilização do aluno, infelizmente, não existe hoje na aula normal de educação física no Brasil. Mas existem grandes exemplos contrários. E eu vou responder isso aí, ô João, de uma maneira que você não vai imaginar. Eu não me conformo com a ideia de que o professor de educação física é o responsável pela fanfarra e nem que ele seja chamado toda vez que o porteiro da escola tem um ataque epilético. Ou festa junina. Ou festa junina. Ele que pega lá, vamos lá arraiar, agora é a hora da noiva e tal. Não significa que o professor de educação física tenha ouvido melhor do que um músico. Não significa que ele saiba o que tem que fazer melhor do que um médico ou um paramédico com uma pessoa que está tendo um ataque epilético. E não significa que ele seja um expert em festa junina. Você quer ver uma coisa? Mas só que para fazer isso, o professor tem que ter o material para fazer. E tem que ter a cabeça do diretor da escola falar, isso vale a pena. Mas tem um aspecto aí que eu queria destacar aqui, do professor de educação física de antigamente. A senhora lembra do seu? Não era um cara fantástico? Era. Sabe por quê? Porque o meu professor de educação física, eu estou com 67. Passaram-se já 50 e pouco. Chamava-se Molina. O de matemática eu não me lembro. O de geografia nem a figura dele eu lembro. Mas o de educação física eu lembro. De matemática era o Caveirinha. Eu sei. Sabe por quê que eu me lembro dele? Porque ele saltava, ele pulava, ele dava cambalhota, ele cortava no vôlei, ele fazia gol no futebol.
ele incestava no basquete. O cara era um gênio. E, portanto, ele era o meu herói. E tudo aquilo que eu queria ser, jogador de basquete, jogador de vôlei, ele era numa pessoa só. Aí, quando chegava no dia dos professores, a minha mãe, coitada, nossa mãe, ia lá no mercado, que é o que podia, uma vendinha da esquina, comprar uma coisa qualquer para cada professor. E a gente dizia para ela, pode comprar o que você quiser, mãe, mas para o Molina compro eu. E eu não comprava, às vezes, uma coisa mais cara para o Molina. Às vezes era uma mais barata, porque eu achava que aquela canetinha era melhor para ele. Mas quando eu dava aquilo para ele, eu estava dando a caneta para o meu herói, que não me reprovava e que me ensinava a jogar. Não estava dando para o professor de matemática, que amanhã ia me dar 10 exercícios da fórmula de Bhaskara para fazer. Que é uma droga, que hoje a maquininha faz sozinha. Né? Então, a gente precisa voltar a esse tempo. Do professor de educação física ter, por parte do alunato, um respeito e uma admiração de herói. Né? Eu acho. E eu vou pedir licença um pouco, só vou até dar uma notícia para o Osmar, que ele não sabe, ele falou que está com 67, e o tal do professor Molina está vivo. Eu sei então disso. Fica um abraço aí para o professor Molina, sabedor de que certamente você nos influenciou para ir para essa área do esporte aí. Boa noite, professor Osmar. Boa noite, professor César. Parabéns pela palestra. Eu sou professor de educação física. Não tive a felicidade de ter um Molina na minha vida. O meu professor de educação física era aquele que sentava na quadra, dava a bola e ficava lendo o jornal. E o que me motivou, de repente, a procurar essa profissão foi exatamente não ser igual a ele. Né? Eu tenho a felicidade de trabalhar numa escola que tem recursos, né? Sou professor de educação física escolar e trabalho em academia. Portanto, acho que vou abordar um pouquinho de cada coisa aí. Professor Osmar deu uma palestra para mim em Campinas em 95, então há 15 anos atrás. Tem um livro autografado dele, né? Mas falando um pouquinho da questão da musculação com o professor César, de toda a questão hormonal, etc., a musculação, como qualquer outro exercício, é uma atividade física. Então, a gente tem atividade física, exercício físico e esporte. Se a gente souber, a gente, como professor de educação física, manipular isso, a gente vai conseguir fazer da musculação um exercício que vai trazer benefícios e não malefícios. Porque muito se tem ainda aquela marginalização da musculação daqueles indivíduos fortes, etc. E a gente sabe que tem uma série de benefícios, inclusive para o pessoal da terceira idade. Né? Agora, falando direcionando ao professor Osmar, assisti uma palestra uma vez, uma entrevista com Joaquim Cruz, e ele declarou que uma grande porcentagem de atletas de alto nível faziam uso de esteroides. Eu queria saber a sua opinião com relação a isso. Com relação também a atletas que precocemente são estimulados a virarem atletas de alto nível, o caso do Neymar, que é campeão paulista, com 18 anos, e criou-se uma expectativa, ele já vem com essa mídia em cima há muito tempo, então mais um exemplo. E finalizando, já que a gente está em época de Copa do Mundo, qual a opinião particular das nossas chances nessa Copa do Mundo? Aí foi uma pergunta bem de brasileiro, né? Bom, estou querendo me lembrar. Sobre o episódio do Joaquim Cruz, um atleta norte-americano, foi campeão mundial e olímpico dos 10 mil e dos 5 mil, eu sei que o sobrenome era Short,
mas está me falhando o primeiro nome dele. David Short, se não me engano. Ele era um cara imbatível antes do Joaquim Cruz. Não perdia nenhuma prova. Mas fazia por merecer, porque ele treinava pesado. E aí um dia, ele perdeu uma prova, chegou em segundo lugar. Claro que a mídia foi em cima dele. E agora? E ele respondeu o seguinte: agora eu vou trocar de médico. E o Joaquim, meu cliente também, maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Ele sempre foi muito econômico nas declarações dele, porque elas têm peso. Mas eu tenho certeza que quando ele declarou isso, lá no fundo ele estava querendo dizer que 90% tomava. E tomava mesmo. E muito. Eu tenho até medo de quando eu começo a falar desse tema, porque isso aqui tem horário, eu sou capaz de ficar aqui até meia-noite, que esse é um assunto que eu gosto mesmo. Já encontrei um monte de definição. E do ponto de vista científico, eu só posso te dizer que é uma coisa que você toma para melhorar o seu desempenho. E por isso é proibida. Né? Mas houve um jogador de futebol, já que você falou de Copa do Mundo aí, um dos melhores que eu vi, chamado Zizinho, não é do seu tempo, mas jogava muito. E ele falava assim: bolinha é uma coisa que você toma aos 40 para se sentir como se tivesse 20 e depois ter um cansaço de quem tem 80. A definição mais perfeita que eu já ouvi. Se usou muito. Não começou com esteroide anabólico, que é a febre, né? Começou com anfetamina, com estimulante. Né? E mesmo quando eu, mexendo com isso, passei a saber que os caras estavam usando hormônio masculino, eu levei um bom tempo para acreditar se isso era verdade, sabe? Porque não me conformo de um atleta tomar esteroide anabólico para ganhar uma prova e ter câncer de fígado, câncer de próstata, diminuição do testículo, diminuição do pênis, diminuição da produção de espermatozoide, acne, espinha pelo corpo inteiro, diminuição de pelo, diminuição da barba, afinamento da voz, tendências de gostar mais do sexo oposto, aquele que ele tinha preferências, infarto agudo do miocárdio. Sabe, isso não é um remédio que você fala: eu vou dar esse remédio para gripe, mas pode te dar sono. Sono daqui. Agora eu te dou esse remédio, mas você pode ficar com o pênis pequeno. Opa, pera um pouquinho, assim não. Vamos ver esse direito. E as pessoas começaram a tomar desbragadamente, se esse advérbio couber aí. A polícia, que é do lado de cá, os médicos, os professores, os fisiologistas, sempre brigaram contra isso. Sempre foi uma briga ladrão e polícia. Hoje eu posso te garantir o que eu vou te falar agora. Em todos esses anos, quanto mais a polícia se especializou, mais o bandido se aperfeiçoou. Hoje, nós estamos começando a ganhar a guerra. Porque a tecnologia hoje está muito grande. Eu faço uma festa com uma gota de sangue. E antes eu não fazia uma festa com uma caneca de urina. E hoje você tem os exames off-competition. Você bate na porta do jogador, da casa dele, 7 horas da manhã. Sua urina e seu sangue. Mas eu não estou treinando, não quero saber. O senhor é o fulano? O senhor é o campeão? Então, por favor. Não vou dar. Tá bom, então o senhor está suspenso. Precisamos chegar a esse ponto. Mas o Brasil vai fazer a final com a Argentina, né? Já que você perguntou, porque a Itália caiu fora, né? A Itália caiu fora porque lá só tem um time, a Internacional de Milão, né? Que só tem estrangeiro, portanto o Marcelo Lippi não pôde convocar nenhum do grande time campeão, porque lá todos são estrangeiros. Aí convocou o jogador do Palermo, o jogador da Udinese, o jogador da Fiorentina, que nunca foram campeões. E você levar, mesmo que bons jogadores, que nunca souberam que era ganhar um título, porque a Inter ganhou todos,
o time ficou sem aquela força que devia ter, né? Então, facilitaram os caminhos, né? O Brasil faz uma eliminatória agora contra o Chile. O Chile tem um pavor de jogar contra o Brasil. Deu azar ainda que perderam o principal jogador hoje expulso. 2 que não pode jogar porque tiveram já o segundo cartão amarelo. Então acho que Deus está fazendo o caminho certo. E o jogo de hoje, aquele 0-0 estava marcado, mas a melhor coisa que eu vi naquele jogo foi uma faixa que apareceu lá, escrito assim, Ronaldo Som. Porque o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. Agora, Ronaldo é só um. Estava lá o distintivo do Corinthians, então um negócio um pouco mais bonito, um pouco mais jeitoso. E a Argentina acho que vai chegar lá na frente. E vou te dar eu não publiquei isso que eu vou falar agora, mas em homenagem a você, que é professor de educação física, eu vou te contar rapidamente. Você sabe por que o futebol argentino é bom? E eles não têm o que nós temos no Brasil, né? Um campinho em cada esquina. Porque tecnicamente, o argentino é melhor do que o brasileiro. Erra o menos passe, tem uma visão tática melhor. E você vê como é o mundo. Os jornalistas ficam buscando, por quê? Sabe quantos times de futebol tem em Buenos Aires? Não na Argentina, só Buenos Aires. 17. Em São Paulo, aqui tem 2. Né? Agora tem o Campinas também. Mas tem. Aí. Caiu. Lá em São Paulo você tem Corinthians, Palmeiras, Portuguesa. Vou pegar a grande São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Buenos Aires, que é muito menor do que São Paulo, tem 17 clubes. Portanto, quando o menino na sua casa começa a chutar bem a bola na parede, você leva no clube. Não é que nem aqui, que ele vai para o campo, vai para o fundo do quintal, vai para a rua. Quando muito vai numa escolinha, que na verdade não é escolinha, é um amontoado de garotos para ganhar dinheiro. E quando ele vai para o clube, com 10, 11, 12 anos, ele treina fundamento. Esse é o segredo. E deram a sorte, de vez em quando, surge um Schiaffino, um Kempis, né? Um Maradona, um Messi, né? Que da quantidade acaba surgindo. Esse é o segredo do futebol argentino. E eu vou torcer muito, não sei quem vai ser na final, mas para mim tem que ser Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, de preferência 2. Porque o continente europeu e asiático estão pensando que estão com a bola toda, mas não estão, não. Já pensou uma final? Uruguai e Paraguai, coisa maravilhosa. Não, seria maravilhoso, sabe por quê? Porque a Europa inteira, que não entende muito de futebol, fala, quem é Uruguai? Para eles saberem que existe. Quem é Paraguai? Eles não sabem pirataria, eles não sabem dessas coisas. Mas são países da América do Sul. E o Paraguai já está... Faz tempo que eles estão cutucando, hein? Na Copa de 98, não sei se você se lembra, o Blanc lá da França fez um gol na prorrogação que só Deus sabe como é que ele fez aquilo. Senão o Paraguai ia para a final. Aquele time do Gamarra. Lembra? Respondido. Osmar, passamos para a última pergunta do dia, do evento. A última pergunta é do Luiz Fernandes, de São José dos Campos, e a pergunta para o Dr. César. Ele fala assim, hoje, por conta da alimentação, a taxa hormonal do crescimento das crianças é muito maior do que há alguns anos. Isso não seria desrespeitar todas as etapas citadas pelo doutor? Vamos ver se eu entendi o que ele colocou. Ele está colocando... Repete, por favor. A alimentação de hoje, a taxa hormonal do crescimento das crianças é maior do que há alguns anos. Então ele pergunta se isso não seria desrespeitar, ele coloca entre aspas, todas as etapas citadas por você. Então isso é uma coisa que realmente nos chama a atenção,
até sob o ponto de vista comparativo. Então, é muito comum a gente ver meninos brasileiros irem para esses programas de intercâmbio nos Estados Unidos e depois de 6, 7 meses eles voltam mais fortes, né? Sem ter tomado qualquer coisa que pudesse fazer um aumento significativo. E acredita-se sim que as carnes que estão sendo consumidas são carnes com um certo teor elevado de hormônio que está repercutindo. E realmente isso tem influência. Antes da puberdade, claro que vai ter as suas influências, mas ainda nós não temos um estudo longitudinal. O que é estudo longitudinal? Um estudo que se observa as coisas por um longo tempo, que possam confirmar isso, mas que realmente isso é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, é sim. Doutor César e doutor Osmar, então agradecemos essa oportunidade. Lembramos a todos vocês que a próxima semana, sexta-feira, dia 2 de julho, nós teremos Edgar Nunes, né? Irá falar aqui sobre Pilates, RPG, acupuntura, indicações e cuidados. Portanto, estaremos concluindo no próximo dia 2 de julho. E até dia 2 nós teremos a última semana de atividade do primeiro semestre da CPFL Cultura. Depois nós temos um mês de julho de férias e retomaremos o segundo semestre. Portanto, no sábado nós temos música erudita com Almeida Prado e Raul Dovalli presente entre nós. E tocarão peças dos próprios, inclusive do Astor Piazzolla, que os três foram inclusive alunos da Nadia Boulanger, que é esse grande nome da música erudita que veio a falecer em 79 em Paris. E na próxima terça-feira, dia 29, nós temos Do Império das Normas, as Políticas da Transgressão, com Scarlett Martin, concluindo o módulo sobre os filósofos franceses. E também no dia 1º nós encerramos com Democracia no Limite, com Sérgio Costa falando sobre os limites da democracia nacional. E ele virá de Berlim, portanto é um especialista que trará novidades muito interessantes para a nossa discussão sobre a política atual. Gostaríamos de concluir agradecendo os nossos convidados por duas coisas fantásticas que eles nos trouxeram: a competência e a paixão que se instaurou entre nós hoje. Muito obrigado por esse elemento a mais que os senhores trouxeram para a gente. Gostaríamos de concluir com um aplauso de agradecimento sincero.